sobre como vencer a timidez. Perguntas que a gente mais recebe aqui no canal, especialmente nesse momento que a gente acabou de lançar o Vencendo a Rejeição, esse treinamento que fala sobre como vencer o medo de interagir com as pessoas e naturalmente a timidez ou a introversão, o que são duas coisas bem diferentes, e eu explico isso dentro do treinamento. São dois pontos que muitas vezes atrapalham realmente as pessoas a socializarem. E hoje a gente vai falar um pouco sobre timidez. Então, o que é uma pessoa tímida? Uma pessoa tímida, ela pode ser introvertida ou extrovertida. Até mesmo uma pessoa extrovertida, ela pode ser tímida. Como assim uma pessoa extrovertida pode ser tímida? A pessoa tímida é uma pessoa que em determinados momentos, ela sofre com uma pressão social, ela sofre com uma ansiedade, com um medo de interagir. Ela não é assim o tempo todo. Você já ouviu alguma pessoa falar para você, eu sou tímida, mas até eu conhecer melhor, depois eu me solto, etc. É exatamente esse o cenário. Aqui, dentro da Social Game 7, a gente fala muito sobre o cara que fica tímido no momento que ele vai conhecer mulheres, principalmente mulheres que ele considere mais bonita. Aí a pressão social sobe, existe uma comparação de valor, onde o cara, infelizmente, se sente de menos valor do que aquela pessoa, do que aquela mulher, e ele sente uma pressão social em cima disso. Então isso você já começa a entender o porquê que o cara é tímido naquela situação. Fora que você precisa entender também como é que se forma a timidez. Por que uma pessoa tímida se torna tímida? A essência dela tem peso nisso? Claro que tem peso. Claro que tem crianças, já desde pequenininhas, que são mais ou menos comunicativas, extrovertidas, introvertidas. Às vezes, irmãos dentro de casa com a mesma criação, com a mesma estrutura familiar, um é comunicativo e um é mais quieto. Então isso mostra que a essência também é importante. Então isso prova que a essência de uma pessoa naturalmente importa, porém o fator criação, o fator como ela se desenvolveu socialmente durante toda a sua infância, adolescência, etc., tem também um peso muito grande. Então a timidez, a gente pode perceber que ela nada mais é, ou ela funciona, ela opera como um mecanismo de defesa. Uma vez que certas experiências aconteceram na infância, na adolescência, em algum determinado momento, a timidez ela serve como um mecanismo de defesa para evitar a exposição a essas situações. Então vamos supor que o cara passou por um certo trauma, uma certa experiência negativa no que tange a se relacionar com mulheres. De repente na infância ele era apaixonado por uma menininha, todo mundo zoava o cara e etc. Ou ele foi rejeitado. Alguma experiência ficou profundamente enraizada, internalizada no cara, a ponto de que ele se torna tímido e ele usa isso como um mecanismo de defesa para não passar mais por essas situações. Inclusive, a gente vê pessoas com um nível de timidez mais elevado que tem até dificuldade de expor emoção. São aquelas pessoas que você observa e parece que elas são meio frias, assim, elas não têm uma comunicação não verbal muito atraente, elas não sorriem muito, elas não mostram quando estão sentindo emoção, elas são neutras. E isso tem muito a ver também com certos traumas, com certas emoções negativas que elas passaram e que hoje elas têm dificuldade de expressar qualquer tipo de emoção. Ao suprimir uma emoção muito forte num determinado momento, o ser humano ele vai começando a se acostumar a suprimir mais e mais emoções e chega um momento que ele realmente vai perdendo essa capacidade de se conectar emocionalmente e se torna realmente uma pessoa